Hoje, a gente vai explorar uma metáfora muito poderosa sobre o que é ter uma influência positiva. A inspiração vem de um texto bíblico bem antigo que fala sobre brilhar como estrelas. Beleza? Então vamos lá. A essência de tudo isso está numa imagem que é, nossa, muito forte, a de ser um ponto de luz no meio da escuridão. Para a gente entender bem essa ideia, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, que metáfora é essa? Depois, em que contexto ela aparece? O que é preciso fazer na prática? A gente vai ver uns exemplos bem concretos. E, no final, o que é que significa de verdade ser essa fonte de luz. Então, para começar, de onde vem essa metáfora, né? Ela está lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. E olha que interessante, o texto não fala de brilhar como se fosse só uma ação, tipo vai e brilhe. Não, é mais como uma consequência, sabe? É o resultado natural de um jeito específico de viver. E aqui o texto cria um contraste muito forte. Para a gente entender o que é a luz, primeiro a gente precisa ter uma boa noção do que é a escuridão que está sendo descrita. Essa linguagem forte, ela serve para pintar um quadro, um cenário, onde ter uma influência positiva não é só algo bom, é necessário. E mais, é nesse cenário que a luz se destaca. É que nem as estrelas, né? Quanto mais escuro o céu, mais elas brilham. E aqui a gente vê esse contraste de um jeito bem claro. De um lado, a gente tem comportamentos como murmuração, discussão, a tal da perversidade. Do outro, as qualidades de quem deve ser luz, ser irrepreensível, puro, inculpável. Tá, mas como isso funciona na prática? A parte legal é que o texto não para na metáfora. Ele vai além e dá tipo um guia de como alguém pode, de fato, se tornar essa luz. E isso nos leva para uma frase que é central aqui, mas que, nossa, pode ser super mal interpretada. Então, vamos dar uma olhada no que o texto original quer dizer com isso. Então, o que a fonte deixa bem claro é o seguinte: não é sobre merecer a salvação, de jeito nenhum. É, na verdade, um processo de cooperação. Pensa assim, é a pessoa vivendo ativamente aquela transformação que Deus já está fazendo por dentro. E é essa cooperação do dia a dia que, no fim das contas, acende a luz que vai brilhar para os outros. Então, olha só que importante. Esse processo todo é para ser feito com um sentimento de reverência, de respeito profundo. Não é para ser com terror, com ansiedade que paralisa. É uma seriedade cheia de foco e não medo. E para essa ideia toda não ficar só no campo da teoria, o autor Paulo faz uma coisa genial. Ele mostra duas pessoas de carne e osso que são exemplos vivos disso tudo. Então, não estamos falando de ideais abstratos, de conceitos distantes, não. A gente está falando de pessoas reais, cujo caráter e cujas ações são colocados ali como um modelo a ser seguido. O primeiro é Timóteo. O que se destaca nele? Um caráter que já foi provado, sabe? Uma preocupação genuína com o bem-estar dos outros e uma atitude de serviço que é totalmente altruísta. Agora, por que isso é tão importante? Simples, porque uma influência positiva de verdade, uma que dura, não dá para fingir. Ela tem que nascer de um caráter sólido e de uma preocupação real com as pessoas. Depois vem o Epafrodito, que é o exemplo do sacrifício. O compromisso dele era tão absurdo que ele chegou a arriscar a própria vida pela missão. E a lição aqui é clara. Ser uma luz, às vezes, tem um custo pessoal. Isso mostra que a dedicação a uma causa maior é mais importante que o interesse próprio. E é exatamente isso que inspira as pessoas de uma forma profunda. Beleza! Então vamos juntar todas essas peças e voltar para a pergunta inicial. No fim das contas, o que significa brilhar como uma estrela? A grande sacada do texto é essa: vivendo com integridade, com altruísmo e com essa reverência que a gente falou, uma pessoa pode sim se tornar um verdadeiro farol de influência positiva. No fim do dia, a questão não é só sobre uma crença pessoal guardada para si. É sobre ter um impacto público, sobre ser um exemplo construtivo ali no meio da sua comunidade. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? Deixando de lado qualquer crença específica, quais são as qualidades e as ações que fazem com que uma pessoa se torne uma luz positiva para todo mundo que está em volta.